E aí, empreendedores e empreendedoras, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouco mais sobre o que é ser um empreendedor. No vídeo anterior, eu falei a respeito de uma pesquisa que foi feita pela ONU, logo após a Segunda Guerra Mundial, que buscava entender as características das pessoas, dos empreendedores de sucesso. Então, eles puderam catalogar ali 10 características do comportamento empreendedor que são comuns a todos os homens de sucesso. No vídeo de hoje, então, eu quero abordar as duas primeiras características. Antes disso, eu quero trazer para vocês aqui uma informação. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, não me lembro exatamente qual a instituição que fez essa pesquisa, mas essa pesquisa chegou ao seguinte entendimento. Se toda a riqueza do mundo, toda a fortuna que há no mundo, for distribuída igualmente por todos os habitantes que há no mundo, então pensa lá no multibilionário, na família X lá, que detentora de uma fortuna incalculável, e essa família amanhã ela terá a mesma posse que eu tenho, que você tem, que todos nós temos. Feita essa distribuição, em 5 anos as fortunas voltam para as mãos em que estavam antes dessa distribuição. Por que isso? Por causa de comportamento. O empreendedor, ele se comporta como empreendedor. A pessoa fracassada se comporta como fracassada. A pessoa que só serve para ser empregado, ela vai se comportar de maneira que só sirva para ser empregado. Tem gente que se comporta de maneira que alcança sucesso na empresa e o outro passa a vida de emprego em emprego, pulando de galho em galho. Tudo isso tem a ver com comportamento. E comportamento é coisa que a gente molda. É coisa que a gente treina, que a gente muda. Então, as características que eu quero falar hoje do comportamento empreendedor são: o empreendedor busca oportunidade e tem iniciativa. O empreendedor é persistente. Então, nessa questão da busca de oportunidade, o empreendedor ele é uma pessoa muito atenta. Ele está sempre de olho numa oportunidade. E, principalmente, numa oportunidade rara. O empreendedor é aquela pessoa que vê o que os outros não veem. E quando ele encontra uma oportunidade rara, ele não deixa para depois, ele parte para a ação em busca da conquista daquilo que ele acredita, em busca de realizar aquilo que ele acredita. Então essa é a principal característica do empreendedor. Ele gosta muito de inovação, então ele observa as tendências do mercado, aquilo que o mercado está buscando, ele está atento às novas necessidades de mercado e ele procura então satisfazer essa necessidade do mercado por meio de uma inovação, alguma coisa diferente, algo incomum. Ele não faz parte daquilo que nós chamamos do efeito manada. Nem sempre o empreendedor está no meio da multidão, porque ele está sempre procurando uma oportunidade única. A gente observa muito isso, por exemplo, na agricultura. Um determinado agricultor, proprietário de uma fazenda, faz um plantio de um determinado produto e ganha muito dinheiro no determinado ano. No ano seguinte, a vizinhança todinha vai plantar aquela verdura, enfim, aquele legume, aquele cereal. Só que ele naquele ano não planta. Todo mundo planta, o preço cai. No outro ano, as pessoas que fizeram o plantio no ano anterior aí já não vão plantar e ele vai plantar novamente sozinho. Então ele tem essa habilidade, esse jogo de cintura, ele sabe quando e como agir. A outra qualidade é a persistência. Persistência não pode ser confundido com teimosia. Ele não é teimoso, mas ele é persistente. Porque tem gente que inicia um negócio e desiste no primeiro obstáculo. E todo negócio ele precisa de um tempo de maturação. Ele precisa de um tempo em que a pessoa tem uma série de imprevistos que ela tem que superar num determinado período, para que a partir de um determinado tempo esse negócio então comece a deslanchar. E esse tempo de maturação, ele precisa ser respeitado. E tem muita gente que inicia um negócio hoje, ele quer ganhar dinheiro amanhã e não ganha, e depois de amanhã ele já fecha o negócio. Então, nesse quesito persistência, entra um fator muito importante que é a chamada resiliência. O que é resiliência? Para vocês entenderem, a resiliência é um termo que vem da ciência dos materiais. A minha formação é na área de química, estudei bastante o que é resiliência na matéria de resistência dos materiais. Então, um ferro, por exemplo, uma chapa de ferro, como é que se testa a resistência? Existem diversos testes de resistência, mas um deles é o teste de resiliência. Essa chapa ela é presa a um aparelho, uma máquina, então é empregado ali uma força de tração, ou seja, eles começam a puxar aquele material. Então tem, num primeiro momento,
tem a chamada deformação elástica. O que é a deformação elástica? Ele deforma, né, ele muda o seu formato, porém, quando essa força for retirada, ele volta ao seu estado original. Essa é a deformação elástica. Tem depois, a partir dali, tem um outro intervalo que seria a deformação plástica. É aquela deformação que acontece definitivamente, ela não volta mais. E depois dessa zona da deformação plástica, então vem a ruptura. É quando a força é em excesso, ela vai danificar, ela vai se quebrar, ela vai, né, sofrer uma ruptura e aí a peça já está danificada. Então, a partir desses conceitos foi trazido para o entendimento do comportamento humano. O que é resiliência no comportamento humano? É a capacidade que o ser humano tem de suportar as pressões, as dificuldades, principalmente no mundo do empreendedorismo. Então, lembre-se de uma coisa, você que pretende ser um empreendedor, já precisa ir para o empreendedorismo com isso em mente. Você precisa ser resiliente, saber como enfrentar as dificuldades, como enfrentar as barreiras que surgem, não se desanimar nessas circunstâncias, manter sempre o pensamento positivo, saber como trabalhar a autossabotagem. O que é a autossabotagem? A autossabotagem é aquela voz interior que surge no momento da dificuldade e diz, olha, não vai dar certo, não é para você, deixa isso para lá, você já perdeu muito tempo, você já perdeu dinheiro, você não vai ter sucesso nisso. Isso chama-se autossabotagem. Então, a pessoa resiliente reconhece, né, quem é essa voz interior e ele tem pessoas que têm a prática de conversar consigo mesmo, como é o meu caso. Eu digo, olha, muito obrigado, né, pela opinião, agradeço muito a sua participação, mas você está dispensado, pode ir embora, aqui é comigo, quem assume o controle daqui para frente sou eu, não é você, muito obrigado. Então a pessoa tem que ter essa habilidade de ser o líder de si mesmo. Para o vídeo não ser muito longo, né, eu quero abordar aqui alguns assuntos. São aspectos que moldam o comportamento do empreendedor. O empreendedor é uma pessoa que não se vitimiza, tá? Ele não está preocupado se ele é branco, se ele é preto, se ele é amarelo, se ele é cor-de-rosa. Ele não se vitimiza. Ele não tem nenhum vínculo com o seu passado. Ele não diz, eu sou assim porque meu pai era um bêbado, porque o meu avô era assim, assim. Não, ele assume a responsabilidade da própria vida. Pronto. E ele também não fica na dependência do governo, tá? A gente sabe que dependendo das políticas econômicas de cada país, um país favorece mais o empreendedorismo como o outro. O nosso país, por exemplo, é um dos países mais difíceis de ser empreendedor. Nós temos uma legislação trabalhista assim, que castiga demais o patrão, né, o empreendedor, favorece demais o assalariado, e a gente encontra vícios no comportamento do trabalhador assalariado que só existe no Brasil, né? Atestado médico, por exemplo. Até onde eu saiba, nenhum outro país tem isso. Você trabalhou, ganhou, não trabalhou, não ganhou. Aqui nós temos férias, temos 13º, 14º, daqui a pouco vai ter o 19º salário, do jeito que a coisa anda, né, se isso não... E é uma grande ilusão o empregado achar que ele está recebendo realmente um 13º, que ele tem 30 dias de férias. Nada disso. Isso sai do salário dele. Se ele não tivesse férias, não tivesse 13º, o salário mensal dele seria muito maior. Simples assim, né? Então a pessoa vive dessa ilusão e tanto feriado... o meu feriado eu descanso, é um descanso remunerado. Conversa fiada, não é remunerado coisíssima nenhuma. Se ele estivesse trabalhando, se não existisse tanto feriado no país, o salário seria muito maior. Tanto é que o salário aqui no Brasil é baixo, né? A começar do salário mínimo. Então o empreendedor ele não fica nessa dependência do governo. Se o governo favorece, ele faz. Se o governo não favorece, ele faz do mesmo jeito. Além de não se vitimizar, existe aquilo que nós chamamos de locus de controle. O locus de controle do empreendedor é o chamado locus interno. O que é isso? Então, a pessoa que tem o locus de controle interno é aquela pessoa que se sente responsável por todos os seus resultados. E a pessoa que tem o locus de controle externo é aquela pessoa que não se responsabiliza por nenhum dos seus resultados. A culpa é sempre do outro. A culpa não é dela, né? Por causa da educação, por causa do pai, por causa da mãe, por causa do governo, por causa da chuva, por causa do frio, por causa do vento, por causa do ônibus que atrasou, por causa disso, por causa do trânsito. Ele tem sempre uma desculpa. A culpa nunca é dele. E por essa razão ele nunca avança, nunca sai do lugar. Porque ele não tem culpa de nada, né? Ele se sente uma vítima. Ele não se sente o autor da própria história. Ele está sempre fazendo parte da história de outro. Agora, o verdadeiro empreendedor, ele é o autor da sua própria história. Ele é o responsável pelos seus resultados.
Se o resultado não veio, é porque ele não fez a coisa certa e ele vai corrigir. É uma característica do empreendedor, mas nós vamos falar disso em vídeos mais à frente. E o empreendedor, ele sabe lidar muito bem com as chamadas crenças limitantes, né? São aquelas crenças que procura cercar ele de todos os lados para ele não avançar, não faça isso, isso não é para você, isso não vai dar certo, né? Porque tem gente que assim, quando surge um negócio novo no mercado, ele não entra porque é novo demais. Aí as pessoas começam, né, com aquela atividade e tal, começam a ganhar dinheiro. Aí lá no momento ele, poxa, fulano enriqueceu com isso, eu podia fazer também, não, mas agora já está saturado, também não é para mim, porque agora está saturado. Naquela época era um negócio muito novo, suspeito, não sei se daria certo, mas agora todo mundo entrou, né? Então se as pessoas pensassem assim, ninguém mais ia abrir lojinha de roupa, ninguém ia abrir ótica, nem relojoaria, nem consultório médico, ninguém ia para a faculdade de medicina, estudar medicina, porque está cheio, né, o mercado está saturado de médico. Não. A vida ela continua e as coisas têm que acontecer, né? Então as crenças limitantes, elas têm esse papel de dizer para o camarada, não, fica aí, não avança, isso não é para você, olha, isso é perigoso, né? O empreendedor, ele sabe lidar com essa situação, ele não permite que as crenças limitantes venham de fato limitá-los, né? Então ele dá um chega para lá na crença limitante e sempre avança, ele está sempre avançando. Então é isso, pessoal, só para repetir, então vamos falar de duas características do comportamento empreendedor. As duas primeiras. A primeira delas é a busca de oportunidade e capacidade de iniciativa, capacidade de iniciar alguma coisa. Porque tem gente que vê tantas oportunidades, possibilidades, e aquilo fica só no campo da imaginação, no máximo vai para o papel, para o computador, e não acontece nada. A pessoa é um excelente planejador, mas não executa nada. O verdadeiro empreendedor, ele sabe conciliar o planejamento com a execução, né, com a prática. E a segunda, então, é a persistência, né? Ser persistente não é ser teimoso, mas também não é ser covarde, né? Persistente, ele avalia situações, ele vai atrás de novos indicativos, de novos conhecimentos, e avalia se realmente ele não estava enganado quando ele iniciou naquele projeto. E quando ele vê que realmente ele está certo daquilo, então ele avança na sua caminhada até que os resultados comecem a surgir. Eu não quero fazer esse vídeo aqui muito longo, né? Mas a gente tem tantas histórias interessantes para serem contextualizadas aqui. É o caso de um presidente americano, não me lembro agora se foi o Lincoln, né? Mas o cara ele se candidatou a tudo que se pode pensar, e em diversas ocasiões, né, se candidatou a presidente, a vice-presidente, a senador, a deputado, enfim, um monte de coisa, e não se elegia em nada. E depois, já bem velho, ele decidiu então se candidatar a presidente dos Estados Unidos pela última vez, e foi um dos maiores presidentes dos Estados Unidos. Valeu, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse assunto, e amanhã teremos mais. Um grande abraço a todos.